Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos continuar a nossa aula da EFT. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui falando dessa técnica tão maravilhosa e que vai ajudar muito a nossa vida e a vida dos nossos pacientes. Nós falamos, então, sobre os 5 passos importantes da EFT. Vamos lembrar, né? Então, o primeiro passo é nós darmos uma escala, uma nota de 0 a 10, para aquela sensação, para aquela emoção, para aquilo que nós estejamos sentindo. Sendo 0 muito confortável e 10 a nota máxima. Então, todas as vezes que nós formos começar um processo terapêutico, né? Mesmo que você faça uma sessão individual, então nós sempre vamos dar uma nota de 0 a 10 para as nossas emoções. Por que a gente precisa dar uma nota? Para a gente começar a conferir se aquilo que nós estamos fazendo está dando resultado. Então, a pessoa está lá com a emoção 10, de repente ela fala 7, de repente ela fala 5, ou seja, nós percebemos que aquele caminho do qual nós escolhemos para definir o caminho que nós estamos tomando em relação àquele processo terapêutico esteja correto. Entendeu o que você vai, anota o que você vai falar a frase de configuração. Né? Vai aplicar a EFT nos 9 pontos, lembram-se? Ponto do karatê, ponto da cabeça, aqui no meio dos olhos, aqui no término do cílio, embaixo dos olhos, com as 2 mãos ou com uma, não faz diferença, aqui embaixo do nariz, aqui na boca, aqui, né? Pode bater forte, pode bater com uma mão só, e bem na altura do sutiã para as mulheres, e aqui com a palma da mão para os homens. Abaixo, aqui bem embaixo da axila. Outro passo que é importante, vai começar a sessão, sempre começa com a respiração. Lá no caderno de exercícios do meu livro, eu mostro bem certinho como que é essa respiração. Respira por 4 segundos, segura e solta. Outro passo é sempre começar a fazer as rodadas e verificar que nota que está. Então, nós temos que chegar 1 ou 0. Quando chega no 1, e às vezes você faz várias rodadas e não abaixa para o 0, pare de fazer. Na próxima sessão, você volta para aquele evento para verificar se ficou alguma coisa. Então, veja, até aqui o 2, você está fazendo FT. Quando chega no 1, você faz mais uma rodada. Se não chegou em 0, você pode parar e fazer novamente numa outra consulta, para você olhar, né, alguns eventos que tenham ficado e que tenha passado durante a sessão. O ponto mais difícil é eu saber fazer a narrativa com o meu paciente, eu saber conversar com o meu paciente sobre aquelas dores. Muitas pessoas não conseguem fazer essa narrativa no processo da aplicação. Não conhecem e vão atrás de scripts prontos. Quando você pega um script pronto, ele serve para qualquer pessoa, não especificamente para aquele assunto. Diminui. Dificilmente o script pronto chega a nota 2, 1 ou 0. Dificilmente. E nós vamos entender isso hoje, por que isso acontece. Os pontos da EFT, nós vimos todos os pontos, né? Todos os 9 pontos. Eu mostrei aqui para vocês que cada ponto representa uma determinada emoção, uma determinada situação nossa. Todas essas emoções, elas permeiam a nossa mente em qualquer momento. Por isso, a gente faz o tapping, né, que são as batidinhas, em todos os pontos, e não escolhe um ponto determinado. Nós conversamos, vimos lá na apostila também, que a EFT, para funcionar, ela tem uma frase de configuração, que você pode usar 3 verbos. Apesar, você pode começar com apesar, com embora
e mesmo que. Então, qualquer um desses três é bom. Eu sempre uso os três. Apesar, embora e mesmo. Certo? Eu sempre uso os três. Como você faz 3 rodadas aqui batendo na mão, aqui no ponto do karatê, então você vai usar uma com apesar. Hoje nós vamos entender isso aqui bem na prática. E olha que legal, né? Então eu começo, apesar de, e aqui eu coloco a dor ou a emoção que nós vamos trabalhar. Eu coloco o problema. Apesar de eu estar sentindo essa dor, apesar de eu estar com esta raiva, apesar de eu estar furiosa, decepcionada, insegura, com medo, qualquer problema, né? A dor ou a emoção, eu me amo. Apesar de aquele problema, eu afirmo o ponto negativo e em seguida eu digo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Você pode colocar, eu me respeito, eu me acolho, eu me recolho, eu me conforto, não tem problema. Quais são as palavrinhas mágicas para o cérebro? Eu me amo, me aceito profundamente e completamente, ou profunda e completamente. Quando você está trabalhando uma dor ou uma emoção, e você fala isso, eu me amo e me aceito com aquela dor, a pessoa dá uma mexida, será que eu me aceito? Muitas vezes aqui ela começa a chorar, ela começa a questionar, não, eu não me aceito com isso. E é exatamente aqui que a EFT começa a fazer a configuração, começa a fazer a transformação no nosso inconsciente. E por que nós afirmamos o negativo? Olha que bacana isso. Para engajarmos a amígdala. Olha lá a amígdala, né? De novo, não é a amígdala do nosso sistema faríngeo. Aqui a nossa glândula, que nós vamos conhecê-la mais para frente. E ela é o centro de estresse. E o sistema límbico, que nós vamos estudar também sobre isso, está ligado às nossas emoções. Então, veja, quando você está falando, embora eu esteja com esse problema, automaticamente você está acionando o sistema límbico e engajando a amígdala, certo? No cérebro e no corpo, fazendo com que elas entrem em sintonia. Olha que incrível. Então, é como se a gente apertasse um botão de excluir ao aplicar a EFT. Porque a pessoa, ela fala, não, mas eu não me amo com essa dor, eu não quero. Olha lá, já mexeu no cérebro. Ela traz a emoção para a realidade e ela mesmo, ao falar em voz alta, ela começa a questionar aquilo e o padrão de dor vai se quebrando. Ficou claro até aqui? Bem tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Cláudia. Helenita, quando a gente começa, igual você falou, né? Apesar de, embora, e a gente fale, por exemplo, apesar dessa mágoa, e aí, assim, a gente sempre espera que a pessoa fale alguma coisa. No caso, por exemplo, será que se ela não falar, como é que a gente sabe que já está tendo alguma reação, alguma coisa funcionando? Ela não vai falar nada, porque você, a terapeuta, você que vai conduzir. Ela vai repetir, foi excelente a sua pergunta, ela vai repetir aquilo que você está falando. Ao término daquela rodada, é que vocês vão conversar sobre o que aconteceu. Olha, é muito importante isso que você falou, Cláudia, porque veja só, se eu não tenho uma boa narrativa, se eu não conheço a história do meu paciente, eu vou fazer sempre um processo genérico. Eu sempre vou fazer ele no sentido genérico. Por isso que é importante aquela cartinha que nós vimos, por isso que vai ser importante nós aprendermos muito sobre a anamnese, porque é de lá que nós vamos tirar os problemas. É baseado no que o paciente nos falou, certo? Naquilo que ele contou para a gente, das palavras dele, que nós vamos usar para engajarmos.